Meus amigos, então acompanhem-me aqui nesse pequeno rascunho da anatomia humana, feminina, masculina. E aqui nós temos em destaque algumas das principais glândulas hormonais que são controladas pelos neurotransmissores. Então aqui, né, na mulher particularmente, tem ovário esquerdo e direito, no homem, o testículo esquerdo e direito, as glândulas reprodutoras. Aqui, tanto no homem quanto na mulher, nós temos as glândulas adrenais aqui no topo do rim, esse amarelinho, são as glândulas adrenais. Aqui nós temos o pâncreas, bem no meio, né, do corpo. Aqui nós temos a glândula tireoide e no formato de uma borboleta, né, tanto no homem quanto na mulher. Temos a tireoide no centro e a paratireoide nas laterais, como as asas da borboleta. Também no homem e na mulher há a glândula pituitária. Por isso que quando nós recebemos a luz divina aqui no frontal, a glândula pituitária é beneficiada pela purificação da luz que promove o funcionamento conforme a origem, né, ativando uma série de bons funcionamentos em todo o corpo, que comanda todas as glândulas. Veja aqui nessa ilustração melhorada do sistema endócrino, o sistema hormonal no corpo humano, tanto na mulher quanto no homem. Aqui nós temos a glândula pineal, responsável, né, pelas percepções sensitivas, mediúnicas, pelas percepções extrasensoriais que vão além dos 5 sentidos e uma série de outras funções que passa desapercebido pela medicina. Aqui nós temos a glândula pituitária e também o hipotálamo. Quando você recebe a luz divina no frontal, toda essa área recebe luz. Tanto a glândula pineal quanto a pituitária e o hipotálamo. Quando você recebe a luz divina na altura do pescoço, na nuca, está contemplando aqui também a glândula tireoide. Aqui o thymus, uma glândula muito importante, pouco conhecida pela medicina, que está muito relacionado com o sistema imunitário, com a sua imunologia, com o seu sistema de defesa. Aqui, novamente, a ilustração do pâncreas, da suprarrenal, que fica alojada logo acima dos rins, que também é importante receber luz divina para purificar. No homem, os testículos esquerdo e direito, na mulher, ovário esquerdo e direito, né? Então, quando nós temos diariamente um cuidado de receber a luz divina, todo o sistema endócrino que está intrinsecamente ligado uma glândula com a outra funciona perfeitamente. Quando a pessoa tem diabetes, o pâncreas não funciona, porque a medicina também não sabe explicar o porquê que os anticorpos da pessoa atacam a própria pessoa. E aí os anticorpos, por alguma razão, afetam o pâncreas, que é essa glândula aqui, que deixa de produzir insulina. Então aqui nós temos o sistema endócrino ilustrado. E quando a pessoa, por psicossomatização, por não se cuidar, não meditar, buscar meios de se relaxar, de cuidar do estresse, da ansiedade, de tudo aquilo que no dia a dia força a pessoa a sair do centramento, do equilíbrio, ficar alterada, ansiosa, com medo, aflita, angustiada, preocupada, estressada, tudo isso vai afetar as glândulas hormonais com o tempo. De acordo com o impacto da emoção que acontece, vamos supor, a perda de um ente querido, um ódio tremendo por ter passado por uma situação traumática, uma violência, né? Então isso pode afetar a glândula tireoide. Como assim? Os anticorpos da própria pessoa atacam o órgão, a glândula da pessoa.
E aí a glândula deixa de funcionar normalmente, produzindo os hormônios necessários, tão importantes para a homeostasia, funcionamento correto do corpo. E cada glândula que vocês veem aqui ilustrada no corpo humano, elas estão intrinsecamente ligadas com o outro. O mau funcionamento de uma glândula vai afetar o funcionamento de outra glândula. O mau funcionamento das glândulas adrenais pode afetar o bom funcionamento da tireoide e vice-versa. O mau funcionamento do pâncreas pode afetar a tireoide e vice-versa. O mau funcionamento da tireoide pode afetar os ovários, por isso a dificuldade de engravidar em mulheres que têm hipotireoidismo. E assim por diante. Então é muito importante receber a luz divina, respirar bem por 5 minutos todos os dias. Para tudo, 5 minutos da sua vida, gente. Pode resgatar a sua saúde, vai fazer funcionar melhor os seus órgãos, os seus chakras, os seus órgãos, as glândulas hormonais. Então, tudo, né? Negativo, culpa, estresse, medo, preocupação excessiva, pessoas dominadoras, pessoas controladoras, afetam a produção correta de neurotransmissores, que por sua vez afetam a produção correta das glândulas hormonais. E isso vai causar doença. Pode causar doença autoimune, como problemas da tireoide, diabetes no pâncreas, outras doenças autoimunes, né, que afetam o organismo, que impede a pessoa de ter um bom funcionamento, de ter saúde, de ter harmonia, né, no funcionamento do corpo físico e também da mente, e por sua vez também afeta o corpo espiritual. Da mesma forma que um corpo espiritual que não está bem, que está em desarmonia, pode afetar a mentalidade da pessoa, as emoções, e também pode afetar o corpo físico, trazendo consequências graves para as glândulas, para os órgãos do corpo humano. Então veja bem, vamos falar aqui, por exemplo, da glândula tireoide, tanto no homem quanto na mulher, embora a mulher seja mais suscetível, até pela característica da mulher de ser mais sensível, de ser mais emotiva que o homem. Essa glândula, ela pode deixar de produzir adequadamente os hormônios, principalmente por sentimentos de culpa, estresse, preocupação excessiva, não dormir pelo menos 8 horas por dia, não ter um bom descanso, fazer exercícios físicos, principalmente o que está ligado à aeróbica. São os exercícios aeróbicos que ajudam essa glândula a funcionar bem. Mesmo que a pessoa já tenha um problema, é uma das recomendações para que a glândula volte a funcionar bem. Exercícios aeróbicos diários, 30, 40 minutos, 1 hora por dia, já são suficientes para que essa glândula funcione bem, além de uma adequada orientação nutricionista, meditação, receber a luz divina na parte posterior do corpo, no pescoço, na nuca, no frontal e em outros pontos. Rins, para que possa fazer uma desintoxicação correta do corpo. O corpo acumula toxinas, né? Hoje a gente tem os agrotóxicos, tem os alimentos modificados geneticamente. Temos uma série de bombardeios contra a saúde do corpo humano. Então, quando você recebe a luz divina, você contribui para que as toxinas sejam eliminadas, sejam drenadas pelas vias corretas, sem provocar desarmonia, sem provocar necessariamente doenças, porque se não houver a purificação, com o tempo vai acontecer doença, um meio do corpo espiritual expurgar aquilo que faz mal através do corpo físico. Isso é a doença. Então a doença é um motivo de gratidão, de agradecimento, porque é a forma do espírito se purificar. Mas se você recebe a luz diariamente, a não ser que você não tenha algum karma, alguma coisa um karma obrigatório que você realmente tenha que desenvolver uma determinada doença ao longo da sua vida, determinada idade, você recebendo a luz divina pode acontecer de
suavizar, abrandar a doença, ficar mais fácil de ser controlada, ou até de ser curada, ou até de fazer com que não haja mais necessidade que a doença aconteça. Já pensou que maravilha? Aí que tá, por isso a gente fala tanto sobre a luz divina, que é um recurso gratuito, disponibilizado para todas as pessoas no mundo inteiro. Então aqui a gente estava falando sobre a glândula tireoide. Os sentimentos negativos, como a culpa, o estresse, a preocupação, faz com que essa glândula seja afetada pelos anticorpos da própria pessoa que atacam a glândula. Então ela não funciona bem. Se a pessoa, mesmo tomando medicamento para controlar os níveis hormonais, TSH, T4, T3, mesmo fazendo os exames, dando tudo normal com o uso de medicamento, a pessoa continua ainda tendo certos sintomas, como por exemplo, cansaço, fadiga, indisposição para fazer as atividades diárias, memória ruim, memória fraca, falta de concentração, dispersão. A pessoa começa a fazer uma coisa na sala, aí tem que ir até a lavanderia, pega alguma coisa, aí vê alguma coisa bagunçada lá, começa a fazer outra coisa, aí vai no quarto, pega outra coisa, esqueceu que tinha deixado o fogão ligado, a comida está queimando. Você entendeu? Então, tudo isso é um encadeamento da desarmonia do funcionamento do corpo de forma correta, de forma equilibrada. Mas se você procura ter uma vida mais em contato com a natureza, pelo menos umas 2 vezes por semana, respirar lento e profundamente 5 minutos por dia, para ajudar o funcionamento dos seus chakras, para ajudar no funcionamento da produção dos neurotransmissores e do sistema endócrino, dos seus hormônios, os órgãos passam a funcionar melhor. Você ajuda a combater a ansiedade que oprime o funcionamento dos pulmões. Você consegue ter uma postura melhor que não comprime os pulmões e o coração, aquela postura arqueada, né, com as costas rebaixadas. Então tudo isso vai afetar o bom funcionamento dos órgãos que estão aqui na caixa torácica. Comprime os órgãos também do sistema digestivo, que vão funcionar de maneira precária também. Então se você também, somado com uma dieta correta, evitando o que tem glúten, evitando o que tem agrotóxicos, o que é modificado geneticamente, fazendo exercícios que trabalham a musculatura. Você não precisa ser uma pessoa bombada, claro que não. Seja qual for a sua idade, mesmo a pessoa idosa, deve fazer exercícios leves que trabalham a musculatura dos braços, das costas, dos ombros, das pernas. Trabalhar a musculatura para funcionar bem, o pâncreas, fazer exercícios aeróbicos para que a glândula tireoide e outros órgãos também funcionem bem. Você respire bem, você ajude o corpo a desintoxicar de forma natural. O corpo humano, ele não foi criado para ficar parado. A falta de exercício leva ao envelhecimento precoce, leva ao mau funcionamento dos órgãos, das glândulas, de todo o sistema neurológico, e você acaba ficando doente. Então a forma de resgatar a saúde é justamente fazendo o que é saudável para o corpo humano. Então eu estava falando, a glândula paratireoide, por exemplo, mesmo quando o médico te dá o diagnóstico de hipotireoidismo, hipertireoidismo, mesmo que você retire a glândula, que você tome medicamento e você refaça os exames, os resultados vão dar normais, mas a pessoa ainda continua com cansaço, fadiga, indisposição, memória fraca. Por que que isso acontece? Os hormônios não estão normais? Aí que eu te falo que a medicina é insuficiente, que você tem a responsabilidade nas suas mãos de procurar se cuidar da parte espiritual, mental e emocional. Você cuidando desse aspecto espiritual, mental, emocional,
você vai deixar de ter aquele cansaço, aquela memória ruim, aquela indisposição para fazer as suas atividades aí no seu lar, no seu trabalho. E você vai fazer com que a glândula volte a funcionar. E aí, o que vai acontecer? Você vai refazer os exames, o médico vai ver que aquela dose ali está alta para você. Ele vai rebaixando a dose e depois, à medida que for vendo que o corpo está funcionando normal, que os hormônios estão normais, aí o doutor, o médico, seu médico, vai retirar o medicamento aos poucos, porque a glândula volta a funcionar. Então não deixe criar nódulo na sua glândula tireoide e você seja passivo de passar por cirurgia e ter extraído parte da sua glândula tireoide ou total. E aí fica mais difícil você ter saúde. Essa glândula é muito importante, assim como qualquer outra do corpo humano. Né? Por exemplo, quando você tem afetada a glândula tireoide, é muito fácil de afetar o pâncreas, de afetar a glândula adrenal. Aí acontece uma série de sintomas. A glândula tireoide ela é responsável pela saúde osteoarticular muscular. Quando a pessoa, mesmo tomando medicamento, tem os níveis normais de hormônio, mas ela está suscetível a ter artrite, artrose, tendinite, dores no joelho, problemas de articulações, edema nos tornozelos, edema nos pés, nos dedos dos pés, edema nos dedos das mãos, em outras partes do corpo, até a face fica inchada. Várias partes do corpo há retenção hídrica, retenção de água, devido ao mau funcionamento da tireoide, que afeta o mau funcionamento das glândulas adrenais. Aí os rins não funcionam bem, não faz bem o seu papel de filtrar o sangue. E aí ele não filtra bem, para onde vai as toxinas, se acumula nas costas. E aí começa a dar uma dor incrível em todas as costas, desde a região lombar, às vezes até mais embaixo, até a região torácica. A pessoa fica tão fatigada, tão cansada, parece que ela escalou o Monte Everest. Todos os dias ela sente uma dor tamanha nas costas, como se ela tivesse escalado a montanha no dia anterior. Então veja as consequências, olha, né, do mau funcionamento hormonal, devido a desarmonias emocionais, mentais, estresse, preocupação, culpa. Num próximo vídeo eu vou explicar o mecanismo da culpa para vocês, os males e todo o encadeamento que acontece. Então você vai esperar ficar doente para você se cuidar, para você vivenciar no dia a dia os métodos preventivos para você ter uma boa saúde, para você respirar bem, oxigenar bem o seu sangue, ajudar os seus órgãos a funcionar bem, ajudar as suas glândulas a funcionarem bem, ajudar, né, todo o sistema de neurotransmissores a funcionar adequadamente, para você ter uma mente ativa, uma memória saudável, capacidade de raciocínio. Hoje as pessoas estão perdendo isso, porque não recebem sol, não estão em contato com a natureza, trabalham em locais fechados, mal respiram, onde há ar-condicionado, não respiram um ar puro, um ar fresco. Então, se cuide. E mesmo que você já tenha doença, já tenha afetado algum órgão seu, alguma glândula, há a condição de você reverter tudo isso, todo esse aspecto e voltar a ter saúde. Aqui uma explanação de forma geral, mas é quando você procura um terapeuta holístico que trabalha as questões psíquicas e espirituais, você vai ter uma melhor explicação, mais aprofundada do seu assunto específico. A psicossomática, a metafísica da sua doença, do problema que você possui, quais as probabilidades de desenvolver determinadas doenças de acordo com o perfil que você tem, se você não se cuidar. Tudo isso você pode saber com o seu terapeuta holístico. Existem vários recursos que podem te ajudar também, paralelamente, a resolver, mas são paralelos. Você precisa de instrução, precisa de conhecimento, autoconhecimento, precisa de tratamento espiritual, não só corporal, físico. Então procure um terapeuta para ele te ajudar, a você entender o seu caso específico e se aprofundar especificamente no seu assunto. Porque cada pessoa é uma história diferente, é um contexto diferente, é um histórico diferente, vem de uma família diferente.
Então, estando com o terapeuta, você vai tratando por partes tudo que precisa ser harmonizado. Você vai receber as orientações necessárias para você se purificar, para você se elevar espiritualmente, para você se cuidar. Você vai receber também instrução, possivelmente, do seu anjo da guarda, do seu mentor espiritual. É uma terapia extremamente rica, que envolve várias orientações que você vai precisar fazer no intervalo entre uma psicoterapia holística e outra. É com você a autocura ou a prevenção de doenças. É totalmente com você. Não é o terapeuta que vai resolver seus problemas e te curar. É você. Basta você seguir as orientações terapêuticas que tudo pode se resolver. Existe uma chance muito grande de doenças ditas como incuráveis, que levam as pessoas a tomarem medicamento até o fim da vida, de que o fato de você receber a luz divina, fazer exercícios, comer adequadamente, nas horas certas, comer coisas saudáveis, alimentos saudáveis, cuidar da sua saúde espiritual, porque, veja bem, não basta a pessoa só receber a luz divina e não cuidar, não fazer a terapia, não cuidar da sua mentalidade, das suas emoções. Eu conheço muita gente que recebe a luz divina praticamente quase todos os dias, que mora do lado de um dojo. E são pessoas antipáticas, desajustadas, desequilibradas, que às vezes não conseguem se relacionar bem com ninguém. Vive assim socialmente, superficialmente com as pessoas, mas tem dificuldade de entrega, tem problema espiritual de obsessão, auto-obsessão que precisa ser resolvido e por isso a pessoa é perturbada. Só a luz divina em certos casos não resolve. A gente tem que unificar forças. Tanto unificar religiões, conhecimentos, unificar também os conhecimentos para resgatar a saúde. Não é só a luz divina. No entanto, muitas pessoas que só fazem um tratamento físico e que não recebem a luz divina, não recebem um tratamento psíquico e espiritual, também não vai ter sucesso. É um complexo sistema de cuidados para que possa ser resgatada a saúde desde a causa, não só paliativamente. Não adianta só tomar o medicamento para tireoide, né? Ter resultados normais e continuar com uma série de problemas predispostos a ter problema do joelho, problemas dos rins, mau funcionamento, tendência a ter artrite, tendência de ter reumatismo, outros problemas, porque a pessoa vai acumulando ectoplasma, por também não transmitir a luz divina, vai acumulando ectoplasma que gera doença. Ah, mas tem que aplicar em pessoa, tá. Basta que você se auto-aplique e aplique na pessoa mais próxima a você. Pode ser os seus pais, o seu cônjuge, os seus filhos, suficiente. Você não tem que salvar o mundo. Você cuidando de você já é o suficiente. Mas se você puder fazer o trabalho voluntário, caridade, cuidar dos seus pais, transmitir a luz divina para eles, para o seu cônjuge, para os seus filhos, suficiente. Se você já é casado, em primeiro lugar é seu cônjuge, depois os filhos, depois os pais. Se você é solteiro, em primeiro lugar, cuidar dos seus pais, se possível, dos irmãos. Mas você, antes de tudo, antes de cuidar de qualquer pessoa, você tem que se cuidar, você tem que receber a luz divina. E só receber a luz divina não é suficiente. Você precisa de instrução, de estudo, de orientação, de terapia, para que você tenha uma vida sempre saudável e você não chegue na velhice doente. Você não precisa chegar na velhice doente. Ah, mas o corpo degenera naturalmente. Sim, mas você vai ter uma morte tranquila, sem dor, sem maiores problemas. Você pode reverter karmas que você tem tendência de desenvolver devido ao mau uso do corpo em vidas anteriores. E você pode estar predisposto a desenvolver algum tipo de doença grave, devido também a mentalidade desgovernada, desequilíbrio mental, pensamentos errados, crenças, tudo isso faz a pessoa criar a doença em si mesma. Muito bem. Vejo você no próximo vídeo. Obrigado por estar conosco. Por favor, compartilhe esse vídeo para a gente auxiliar mais pessoas a se conscientizar de como a vida pode ser maravilhosa, do quanto nós podemos ser saudáveis, manter a nossa saúde ou resgatar
a nossa saúde. Não importa qual problema nós tenhamos, procura um terapeuta que ele vai te ajudar a entender espiritualmente a sua doença em específico, os seus problemas em específico, te dando toda a orientação necessária, juntamente com a espiritualidade, para que você se cuide. E aí, de repente, em poucas semanas, em alguns meses, você possa definitivamente resolver o seu problema. Sim, não é tão demorado, não. É caso a caso. Você precisa cuidar de você em específico para ser apurado, levantado a sua situação em especial. Um grande abraço, muita paz, muita luz estejam na presença amorosa do nosso Mestre Jesus Cristo.